Amém, queridos. Graça e paz. Glória a Deus. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, né? E vocês estão correndo um risco muito grande, porque me chama para pregar uma vez e meia, eu já acho que eu sou dono da igreja já, sabe? Eu fico folgado, não estou brincando, folgado no bom sentido. Mas privilégio estar aqui e é uma honra poder servir o Senhor, levar a palavra do Senhor por onde quer que Ele nos enviar. O meu desejo não é outro senão cumprir aquilo que Deus tem para a minha vida. E hoje nós vamos falar desse tema aí bacana, que Deus colocou no coração de vocês, que Deus tem trago a vocês. Por que eu digo quando Deus colocou no coração de vocês? Porque quando Deus fala com a liderança, Deus também quer falar com a igreja, seja qual assunto que for. Muitas vezes a gente está no culto e pensa assim, se o Manuel estivesse aqui ouvindo essa palavra, se a Lúcia estivesse aqui, se a Renata estivesse aqui. Aí se você pensa assim, um dia acontece com você, o Espírito Santo vai e te lembra. Você lembra que aquele cara estranho, parecendo o Papai Noel, só que mais forte, que pregou lá aquele domingo? Pois é, eu falei com você e você não atentou para as minhas palavras. Então, irmão, Deus quer falar com você. Todas as vezes que eu sou convidado a um lugar, até falei com o pastor, né, pastor, na mensagem, e o pastor Terrinha, assim, ele é uma bênção com o telefone, irmão. Quando eu preciso falar com ele, eu começo a jejuar, orar, interceder e profetizar, né? Quando o convite é dia de semana, até sábado, a gente dá uma olhada na agenda e de imediato, de pronto, a gente dá a resposta. Mas quando é domingo, tem que ser com ele, né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, eu falei com o pastor, vamos orar. Ele não estou conseguindo falar. Eu falei, é assim mesmo, não esquenta não, vai orando aí que eu vou orando aqui. Mas uma coisa eu disse para ele, meio brincando, eu sou muito brincalhão. Mas a minha vida é uma vida no Senhor, irmão. Eu estou disposto a me esforçar para viver a vida de Deus. Eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a vida de Deus. É uma das coisas que Deus também me trouxe para falar aqui nessa noite sobre isso. Que vai de encontro e contrário a tudo aquilo que esse mundo tem nos oferecido, tem proposto para nós, até mesmo dentro da igreja. Então eu disse para ele, falei assim, irmão, se Deus quer me levar, Ele vai me levar. Eu estou muito tranquilo, Ele vai me levar, uma hora vai dar certo, né? Pastor às vezes não me libera de jeito nenhum domingo, né? Quando eu peço a Ele, Ele já diz, branco, por que me persegues, né? Ele acha que é uma perseguição minha, né? Quando eu peço Ele para pregar domingo em algum lugar. Mas aprove o Senhor me trazer para esse lugar. Hoje de manhã ele esquece também das coisas. Ele todo empolgado. Olha, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Vou ter que levar 2 irmãos lá, que a igreja tem uma ONG lá, que assim, ela funciona paralelo com a igreja, né? E 2 meninos lá receberam um prêmio lá, o Pete e o Heron, né? É 2 meninos que se você olhar para ele e falar, gente, Deus está dando prêmio para esses caras, então o que ele não pode fazer comigo, né? Então Deus dá vitória. Por isso que Deus traz uns caras estranhos para ministrar, para falar do amor dele, para você falar, não, teve jeito para ele, tem jeito para mim também. E o pastor teve que levar os meninos lá, com os meninos, só Jesus. O pastor foi levar os meninos e ele está fazendo aquele monte de plano, e ele não para de falar e vai falando. E eu olhando para a cara dele assim, e eu pensando comigo, nossa, eu vou estar lá no Petrolândia hoje. Eu vou estar no Petrolândia, eu doido para ter uma oportunidade para falar, quase levantando a mão. Aí quando ele falou, planejou tudo. Eu falei, pastor, hoje eu tenho que estar lá no Petrolândia. Ele, quê? Falei, pastor. Aí a pastora, a esposa dele, pastora Aida, vai ministrar a palavra lá hoje, já está ministrando, para a glória de Deus, e os irmãos ficam muito felizes quando o pastor Terreno ministra, porque aí o culto acaba uns 20, 30 minutos mais cedo, o pessoal fica feliz, assiste os gols do Fantástico, dá glória a Deus, aleluia, não precisa comer correndo, né, para ir embora para casa, então fica satisfeito. Mas hoje eu vou terminar antes de meia-noite para a glória de Deus. Estou brincando, irmãos. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Eu quero tentar ser o máximo fiel possível de tudo aquilo que Deus falou comigo para falar com você. Essa palavra é para você. Eu não ouso trazer uma palavra que venha do meu coração. E Deus trouxe a palavra essa semana. Eu vou orando, a pessoa me chama para ministrar, eu vou orando. Pai, me dá a palavra. Pai, fala comigo. E eu estava tomando banho, acontece os negócios assim comigo. Uma coisa que você precisa ter, irmão, é comunhão com Deus.
Pastor Ismael falou uma coisa que é interessante. Se você não tem uma vida de oração, meu irmão, você está lascado. E não é no bom sentido não, você está lascado no mau sentido mesmo. Se você não tem uma vida de oração, não dá nem para começar a pensar em ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Então eu quero ser fiel, irmãos, àquilo que Deus falou comigo. Eu estava tomando banho ali, Ele falou comigo. O texto, Ele falou, é esse texto e é essa história. E eu peguei, é o segundo que nós vamos ler. E esse outro, enquanto eu estava preparando a mensagem, Deus falou comigo, você vai falar disso também. Mateus, eu não abri, agora você me espera. Capítulo 6, querido, amém? Mateus capítulo 6. Pai, nos dá graça aqui nessa noite, em nome de Jesus, para falar tudo aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Versículo de número 25, irmãos, é um texto muito conhecido, Mateus 6, 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observe as aves do céu. Essa palavra aqui Deus me deu claramente quando eu fui casar. Não tinha nem onde cair morto, não tinha nem onde começar, e queria casar. E aí o Espírito Santo falou isso comigo um dia eu orando. Ele falou nitidamente, olha para o passarinho. Passarinho não faz nada, eu cuido dele. Quanto mais você, presta atenção, acorda. E eu estava desempregado, cheio de coisas. Eu falei, gente, quando você quer conquistar um negócio, parece que vai tudo contra. Mas aí que a coisa vai funcionar, você pode ter certeza. Se tiver tudo muito bonitinho, irmãos, eu até desconfio. Quando às vezes a coisa está meio atrapalhada, você fala, vai dar certo. Porque Deus é com a gente, Deus é campeão de fazer isso, tá? Versículo 26, observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Por acaso vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Considere como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais vocês, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que a gente vai comer, o que nós vamos beber, com o que nós vamos nos vestir, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial, aleluia, sabe que você e eu, de que nós necessitamos de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Aleluia. Deus falou nitidamente, um versículo aqui, para a gente frisar nessa noite, nessa introdução. Os gentios é que se preocupam, ou que procuram essas coisas, que se preocupa com a roupa, que se preocupa com o amanhã, que se preocupa com o que vai comer, que se preocupa que não vai ter dinheiro para isso, que não vai ter dinheiro para aquilo, que não vai dar certo, que não tem jeito. Os gentios, quem são os gentios? Nós não vamos dar uma aula de teologia sobre gentios, mas assim, no grosso modo de falar, o povo hebreu denominava gentio todo aquele que não era da linhagem de Israel, seja ele de qualquer nação, de qualquer lugar que não fosse do povo hebreu, ele era considerado gentio. Mas a ideia que nos passa o texto aqui, que Jesus quer nos passar desde aquela época até os dias de hoje, esse contexto aqui, a palavra gentio significa aqueles que não conhecem, que não confiam, que não sabem quem o Senhor Jesus é, que não temem a Deus e não andam com Deus, eles é que deveriam se preocupar com essas coisas. Então, meu irmão, tem algo conspirando contra você nesse mundo, dentre tantas coisas, e uma delas é essa necessidade de você ter
as coisas o mais rápido possível, do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, na hora que você quer, na hora que você pretende. Você muitas vezes me veio ao coração a figura daquela mulher, daquela mãe moderna hoje, que trabalha igual um cavalo. Mulheres, vocês são ovelhas, vocês não são cavalos. Deus fez um homem mais forte, bem mais feio, cheio de pelo, esquisito. Uns estão lisos, né? Mas uns têm pelo, tem menos pelo, mas tem. Mulher, esse negócio jeitoso, mais delicado. O mundo está gritando para vocês, mulheres de Deus: trabalha muito, ganha muito dinheiro, compra muita coisa, tenha muita coisa. Mas eu quero te dar uma notícia. Já já a senhora e o senhor estão indo embora. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui só de passagem. Olha para quem está do seu lado, dá um tchau para ele assim, ó. Fala, ó, já já eu estou indo embora. Já já eu vou partir para encontrar com ele. Ninguém quer morrer, tá vendo? Olha a urgência que a gente tem. Misericórdia. Meu Deus. Enquanto eu não ver aquela televisão, a pessoa vai lá e compra a televisão maior do que a parede da sala dela. Não tem nem jeito de pendurar aquele negócio. Compra aquele negócio, depois fica cego, fica endividado, tem que comprar um óculos, aumenta o grau do óculos, fica trem brilhando a cara dele lá, fica surdo, compra aquele som alto. Não é verdade? Mas olha o que Deus quer falar comigo, com você. O exemplo das mulheres. A mulher hoje quer trabalhar, quer ter muito dinheiro, irmãos. A mulher não foi feita para trabalhar igual ao homem. A mulher não foi feita. Os nossos filhos estão sendo criados, não está comigo, pelo celular. Os nossos filhos estão sendo criados pela internet. O seu filho com 11, com 12 anos de idade, vou falar, rasgado. Porque na escola ele sabe, na rua ele sabe, no seu trabalho você está cansado de ouvir isso. Os nossos filhos aprendem sobre vida sexual com 11 anos, com 10 anos, com 9 anos de idade. Vêm cenas pornográficas debaixo do seu nariz. Você no seu quarto, ele no quarto dele, vendo cena pornográfica, vendo filme pornográfico, debaixo do seu nariz. E aí, os filhos... Não sei como que os irmãos, as famílias, por causa desse cansaço, por não tirar esse tempo, sabe o que as mulheres e os homens fazem? Os pais, os homens de Deus, das igrejas, as mulheres de Deus da igreja fazem, pastores. O filho faz birra, dá 3 choradas, dá 3 gritos, 3 berras. A mulher está tão cansada, tão fadigada. E o filho enchendo a paciência, eu preciso do celular, eu quero o celular. E não é qualquer celular não pode ser aquele de 200, nem de 300 não. E chora, faz pirraça. Sabe o que a gente faz, pastor? Para a gente evitar aquela fadiga, para a gente não ter o trabalho de educar e de ensinar os nossos filhos, sabe o que a gente faz? A gente vai lá e compra para eles calarem a boca. É ou não é verdade? Menino de 10 anos não tem que ter celular não, meu irmão. Menino de 10 anos de idade tem que ter um pai ou uma mãe que cuide dele. Menino de 3 anos de idade tem que ser criado com os valores da palavra de Deus. E não é o pastor que vai ensinar. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. É no caminho. Dá a ideia de que você tem que estar junto. É no caminho, você está ensinando no caminho. Ô filho, papai vai fazer evangelismo hoje, vão comigo. Você vai ver como é que é o negócio. Pai, mas esse negócio de evangelismo é chato. É chato mesmo, meu filho, é chato. As pessoas não querem Jesus, as pessoas são aborrecidas, elas estão no pecado. Mas um dia o papai era um miserável, a mamãe era uma miserável, papai era um endemoniado, a mamãe era uma endemoniada. E alguém insistiu, alguém orou para a gente, alguém visitou a gente, alguém pôs a mão na nossa cabeça, convidou a gente para a gente estar na igreja. E nós somos salvos hoje. O dia que a gente morrer, a gente vai para o céu. Seu filho precisa ter um discurso deste cloro e salteado. Porque afinal de contas... essa urgência está roubando a criação dos filhos. Isso é um dos exemplos. A gente podia ficar aqui a noite inteira dando exemplo, irmãos e irmãs. A minha esposa e eu orando, ela fez um concurso público, passou para professora. E ela já dava aula em escola particular, salário alto.
Nossa, ela ralava igual não sei o que, coitada. Em um horário só. Ela não tinha coragem de pegar 2 horários na particular, não. Aí passou na pública, quando chamaram ela para trabalhar na prefeitura, ela falou assim, a prefeitura é mãe, realmente é fácil, tranquilo. E ela ficou na prefeitura e na particular. E ela começou a ficar muito cansada. E eu chegava em casa empolgado, dava aquela olhada para ela. Amor, hoje você vai ver. Hoje eu estou apaixonadão, você está linda. E aí um dia era dor de cabeça, outro dia era dor de barriga, dor de orelha, dor de unha. Eu falei, mas tem demônio até na sua unha, minha filha, que é isso? Pelo amor de Deus. E eu falei, esse negócio não está legal, os meninos tirando nota baixa, pastor, meus meninos não são... Ô, irmão, menino ele não é endemoniado não, toda criança é golpista, igual eu e você era. Faz chantagem, faz pirraça. É a gente que tem que estar perto para educar. O não faz a gente crescer mais do que o sim. O sim faz você virar um mimadão, uma mimadona. Deus não mima ninguém. Deus não me trouxe aqui para te mimar, para passar a mão na sua cabeça. Me perdoa. Deus me trouxe aqui para trazer aquilo que Ele falou comigo. Abra sua Bíblia comigo. Lucas. Nós vamos voar aqui hoje, rápido. Lucas capítulo 11. Irmãos, são tantos exemplos. Esse é um dos exemplos. Mas quem diz para você que você tem que ter isso que você está sonhando, que você está planejando agora? Sabe como é que a minha pergunta está, irmão? Eu estou assim agora. Estou julgando para Deus. Outro dia ligaram lá na igreja, um rapaz está ligando, enchendo a paciência, arrumou meu telefone dizendo, pastor, dá uma oportunidade para a gente ministrar na igreja. Eu nunca vi oportunidade para ministrar na igreja, para apresentar a banda. Eu estou assim agora, irmão, eu vou orar, se for da vontade de Deus, eu te convido, fica quietinho aí, no seu canto. Assim que eu estou. Aí depois que eu convidei o menino, e me encheu a paciência, falei com ele, então tá, filho, vamos marcar um dia para você vir aqui, você apresenta seu trabalho. E assim, não orei não, irmão, na desobediência de Deus. É sério. Se vocês não oraram para me trazer, pelo menos eu orei, eu acredito que vocês oraram. Eu oro para mim ir para os lugares. Eu oro para Deus fazer aquilo que Ele quer. Então onde Deus me manda, eu entendo que Deus está me colocando ali. E aí o menino, de repente... começou a passar umas mensagens estranhas. Ô pastor, como é que é o esquema aí? Porque o nosso esquema aqui é o seguinte. A gente precisa de ajuda de combustível. A gente precisa de um lanche para a banda. A banda tem tantas pessoas. E depois a igreja fica liberada. Aquilo que Deus colocar no coração da igreja, a igreja oferta. Aí tive que ser grosso, porque, irmão, então Deus está colocando no meu coração ofertar para você sair correndo da minha frente. Que eu já não estou aguentando te ver, eu já nem te conheço, eu não estou aguentando te ver mais. Falando, irmão, como assim, irmão? Estou abrindo a porta da igreja para você vir aqui ministrar, eu nem te conheço. Eu não te chamei para ministrar, querido. Que se eu te chamasse para ministrar, eu ia te perguntar, você tem um preço para vir aqui? Porque o único preço para me pregar no lugar, o único preço, quem paga ele é meu Senhor, é meu Deus, é meu patrão, o Senhor. Eu nunca neguei. Eu vou e falo a Deus, a responsabilidade é sua. Lógico que eu não ia mandar um rapaz de uma banana para casa, mas as pessoas estão assim, correndo atrás do vento. Tanta gente correndo atrás do vento, então a gente precisa saber qual que é a vontade de Deus. Você quer uma televisão nova, minha irmã? O Senhor me mostra que tem muita gente aqui nessa noite ansiosa. Você está perturbando seu marido, minha irmã. Você está empazinando ele. Irmão, você está estudando demais. Você está fadigando demais. Você já orou para ver se é aquele curso que Deus quer que você entra? Ou você está fazendo aquele curso porque trabalha pouco, porque o mercado está bom, porque está dando dinheiro? É por isso, essa é a motivação. Você está em pecado, porque você chama Jesus de Senhor. E um dos sonhos grandes que Jesus tem para essa igreja nossa, no meio dessa modernidade, é: eu quero ser o Senhor da minha igreja. Olha bem sério para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, fala, irmão. Está com medo, meu filho? Se for mulher, você fala minha irmã. Vamos lá, meu irmão.
Jesus quer ser não só o dono do seu nariz, o dono da sua vida. Ele quer mandar em tudo. Fala para o irmão assim: meu irmão, está tudo dominado. Tudo dominado. Vamos lá o texto. Lucas 15. Me ajuda, Jesus. Versículo 11. Esse aqui é o texto que Jesus falou comigo quando eu estava tomando banho. Falou nitidamente. Falou: a minha igreja está desse jeito. Não falou só de vocês não, viu? Falou da minha igreja também. E quase que eu posso escutar ele falando do senhor também, pastor Branco. Você não fica esperto para você ver, não. Versículo 11. Contudo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O capítulo 15 de Lucas vai falar de 3 parábolas, e todas as 3 parábolas falam de achar algo que se perdeu. Depois você vai ver a parábola da dracma perdida. Você vai ver 3 parábolas que falam de algo que se perdeu, que alguém que se perdeu no meio do caminho. A dracma, a ideia da dracma também é a ideia da igreja. É a ideia daquele que já teve comunhão com Deus e se perdeu. E a igreja brasileira nunca esteve tão perdida como ela se encontra hoje. Perdida dentro da igreja, perdida dentro dessa modernidade. E nesse texto, irmãos, se a gente pudesse trazer o filho pródigo para pregar aqui hoje, ele daria para a gente alguns conselhos. Imagine se o filho pródigo entrasse por aquela porta e ele tomasse o microfone e falasse assim: eu preciso de dar 3 conselhos aqui, 4 conselhos aqui para vocês. Primeiro conselho que o filho pródigo daria, primeira coisa: não se precipite. Ele diria para vocês: não se precipite. Olha que coisa interessante. Não era a hora daquele jovem pegar a sua herança. Não era o momento dele fazer aquelas coisas. E ele estava precipitado. Não era a hora dele estar com aquele dinheiro todo na mão. Ele não tinha preparo para estar com aquele dinheiro. E o pior de tudo, ele não tinha valorizado mais a presença do pai, a presença da família. Para ele era como se ele estivesse dizendo: pai, o Senhor para mim morreu. Porque a gente só recebe a herança quando o pai morre, quando a mãe morre. Muitas coisas na nossa vida estamos fazendo precipitadamente, porque não é a hora certa. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 declara: tem um tempo determinado para todas as coisas, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso que a gente precisa encurtar o caminho, buscar a vontade de Deus. Porque quando a gente busca a vontade de Deus, a primeira coisa que você vai receber assim de benefício nesse quesito vontade de Deus é: você vai aprender a ser alguém conformado, você não vai se frustrar. Porque quando você conhece a vontade de Deus, se Deus falar que você é para você comprar o vestido, moça,
é para você comprar um sapato novo para ir para o casamento, um vestido novo para ir para o casamento, a televisão nova. Pode saber que Deus vai te dar. Pode saber que Deus vai fazer. Mas agora, se você não orou, se você não conhece a vontade de Deus, você pode acabar se precipitando e caindo nisso aqui que a gente está ministrando aqui hoje. Caindo nessa urgência, nesse desespero. Eu preciso. Meu irmão, quem disse que você precisa? Quem contou para você? Foi você mesmo? Foi as circunstâncias? Meu irmão, se você for ficar andando pelas circunstâncias, você vai quebrar a cara. Aquele jovem estava cansado das regras da casa, cansado da casa do pai, cansou do pai. Para ele o pai morreu e se precipitou, caiu para dentro. Abra comigo a palavra de Deus, 2 Pedro. Olha o que diz lá, 2 Pedro, capítulo 3, finalzinho da Bíblia aí, antes de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3. A gente está ansioso demais. A maioria de nós tem um carro que a gente não poderia ter, homens. E as mulheres, vocês estão fazendo papel de boba, estão entrando na mesma onda. Estão pegando a metade do seu salário e dando para um carro. Pagando 2 carros. Vem um missionário aqui ministrar, o cara não tem onde cair morto, entregou a vida dele para Deus, igualzinho você também falou que entregou. O missionário que está no campo, ele tem o mesmo chamado meu e seu. Ele serve o mesmo Deus, o mesmo Senhor, a mesma cruz, o mesmo sangue que foi derramado por ele, foi derramado por mim e por você. E a gente pega 20 conto e dá na mão do cara e acha que a gente é igreja. Igreja é uma ova. Perdoa. O cara ganha R$1.000, pastor, e consegue pagar 700 de carro. Isso é do diabo para você, meu irmão. Falo sem medo. Se eu não pregar aqui mais, vocês estão perdidos. Pelo menos eu falei tudo que eu tinha de falar com vocês. Irmão, você ganha R$1.000 e pagar 700 no carro, isso não é de Deus não, isso é do diabo. Você não precisa nem de orar. Não pode nem ficar doente, pastor. Nós não podemos ficar doente. Aí chega nas férias, a mulher já começa a ficar doida 3 meses antes. Como é que nós vamos viajar? Tá vendo como é que nós vamos viajar? Tá vendo? Ela está falando, tá vendo, mas ela ganha 1.000, está pagando 700 no carro. O cara ganha 2.000 e está pagando 1.500 no carro dele. E está enganando Deus aqui todo mês. Nós não fazemos barganha nem troca com Deus. Mas a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. Se você não dá o seu dízimo, na verdade você não dá, você não paga dízimo. Você devolve aquilo que é de Deus. É como se eu esquecesse isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho certeza que eles nem me devolvem, porque joga fora. Porque o cara quando está barbudo e gripado, é só Jesus na causa. Então de vez em quando, porque senão no final ali você nem me cumprimenta, né, irmão? Porque fica uma coisa assim espetacular, entendeu? Aqui no bigode. Mas, se eu esquecer algo aqui, pastor Israel vai me ligar e falar assim, pastor Branco, o senhor esqueceu sua Bíblia. Esquecer esse negócio aqui, você joga fora, viu, irmão? Isso aqui não é de Deus, não. Não é de Deus. Não, Deus não é meu mesmo, viu, pastor? É como se Deus esquecesse lá na sua casa. Só que Deus está olhando para você, querendo saber qual que é a sua atitude. E aí depois a gente não tem dinheiro para viajar. Não tem dinheiro para comprar roupa nova. E muito menos dinheiro para fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo um dia? Eu paguei, eu tinha um Gol vermelho. A última vez que eu vim aqui, eu tinha um Gol vermelho. Aí eu vendi um Gol 2010, coisa de homem. E como às vezes a gente viaja muito, pastor, não estava dando para viajar no Gol, né? Eu falei, meu Deus, esse carro aqui, só Jesus. Aquelas ultrapassagens e tal, aquela carreta. Eu falei, Senhor, eu não tenho medo de morrer. Eu falo diante dos irmãos, eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de não conseguir levar uma vida normal depois de um acidente. Isso eu tenho medo. Ficar limitado demais. Eu quero depender só de Deus, irmãos. Eu não quero depender de mais nada. Apesar que a gente não faz a obra de Deus sozinho. Mas eu quero depender de Deus. Até alguém para me ajudar. Eu quero que seja Deus levantando aquela pessoa para me ajudar. Eu não quero nada que venha da terra. Eu quero tudo aquilo que venha do Senhor. Tudo aquilo que vem do céu. Meu irmão, a minha ideia é: os meus pés estão na terra. Os meus pés estão tocando a terra. Mas o meu coração está lá na minha pátria. A minha pátria é o céu. A sua pátria é o céu. E aí comprei o carro mais velho, um Golf mais velho, tá ali, ano 2000.
Já gastei um bom dinheiro com ele. Falei, meu Deus, sei que eu arrumei. Não é possível. O senhor que me leva para essas viagens. E eu não tenho dinheiro para comprar um carro melhor desse aí, novo. Senão eu vou ficar igual esse irmão aí. Senão eu vou cair em contradição. Então só faz esse carro velho ficar bom, em nome de Jesus. Me dá graça. Aí ele parou de estragar por enquanto. Deus vai dar graça. Mas eu prefiro pagar R$1.000 de oficina por ano do que pagar 3 mil no começo do ano só para pagar de bacana, para falar que eu estou com um carro bom. Você está entendendo, irmão? Aí eu falei assim com a minha esposa, amor, nós pagamos o carro, tem mais nada para pagar, que coisa espetacular. Vai nessa, só que não, né? Aí falei, vou comprar um terreno, a aguinha no fundo do terreno, pastor, perto da Serra do Cipó, um negócio fim de garagem. Se você quiser, até te indico lá, o cara lá é amigo meu. Aí eu ia endividar, irmão, R$120 mil o negócio, 20 mil metros, água no fundo, pastor, a cachoeira particular lá para nadar. Não, o negócio é fim demais. Aí eu estava empolgado, querendo ir lá visitar, querendo arrumar uns 3 irmãos para comprar comigo, para a gente rachar aquele negócio no meio. Olha as ideias, pastor. E o menino já tinha falado comigo, o Ibama não deixa partir não, é os 20 mil mesmo. Aqui é no mínimo 20 mil, eu já estava planejando 5 para mim, 5 para o irmão, 5 para o outro, 5 para o outro. Que eu falei, eu não vou ter dinheiro para mandar o cara roçar aquele negócio lá todo mês. 20 mil metros é coisa demais, né? Eu não tenho dinheiro para isso não. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, quem disse que você tem que comprar isso aí? Do nada. Quem mandou você comprar isso aí? Eu falei, Senhor, mas é porque eu quero descansar. Ele falou, quem disse que você vai descansar? Eu falei, Senhor, mas final de semana. Ele falou, que final de semana, rapaz? Você tem que estar no culto todo domingo. Você presta atenção? Aí eu comecei a prestar atenção. Eu falei, gente, não é que é mesmo? Irmão, pastor louro é só um milagre. Não sei não, viu, irmão? Em nome de Jesus. Pastor louro pro lado de lá, os do louro do lado de cá, Deus dá mais graça. Mas, irmão, não é pecado ter as coisas, mas o Senhor começou a ministrar no meu coração, falou, filho, você é peregrino aqui, olha a posição que eu te coloquei, você não tem muita coisa não, você não tem onde cair morto não, mas você já caiu na minha graça te basta. Você não tem dinheiro, os outros pagam viagem para você. Você vai para lugar bacana, você fica em lugar bacana, eles pagam a sua passagem, pagam seu hotel, você come comida boa. As pessoas te abençoam, te estendem a mão, eu cuido de você, mas você não vai ter um negócio desse não. E aí, para mim não ficar muito triste, eu nem perguntei para ele se isso era para sempre, sempre amém. Se eu nunca vou ter um negócio desse, eu nem ousei, falei, não, vou ficar calado. Né? Irmão, deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus mandou aqueles discípulos entrar no barco, aprende isso, em nome de Jesus. Para você não viver isso aqui, irmão, isso aqui é uma desgraça na nossa vida, ó. Querer tudo para ontem. Querer porque querer, me dá, eu tenho que ter. Não tem nada disso não, meu irmão, minha irmã. Os discípulos entraram no barco, Jesus falou assim, entra no barco e passa por lá de lá. Mas aonde está escrito que Jesus contou para eles o que iria acontecer no meio da travessia? Não está escrito. Olha bem sério para quem está do seu lado, faz assim para ele assim, ó. Jesus, fala, não te conta o que tem no meio da travessia. Você sabe por quê? Agora não preciso falar mais não. Sabe por quê? Porque Jesus já te vê do lado de lá, meu irmão, minha irmã. Aleluia! Ele não conhece o problema. O problema vem para você ficar o quê, irmão? O problema vem para você ficar experimentado, forte, robusto na fé. Vão fazer um negócio ali, nossa, vai ficar caro demais aquele telhado, não vai ficar caro demais isso, vai ficar caro demais aquilo, mas Deus já fez um monte de coisa cara do lado de cá, para quando vocês atacar o lado de lá, você saber que Ele é Deus com vocês, e Ele deixa vir um monte de coisa esquisita, um monte de tempestade, um monte de onda. O Senhor está chamando você para viver a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Agora o mundo quer te consumir, não vos conformeis, não é esse o texto seus? Romanos 12. Não vos conformeis, irmão, você tem que ser inconformado. Deus não está te chamando só para você crer nele. Deus está te chamando
para viver com Ele. Não é só crer nele, não. Não é contar a história dele, não. É você crer. Um pastor estava ministrando e ele disse uma coisa: pastor, eu nunca vi ninguém sendo curado. Nunca ninguém foi curado. Eu nunca curei ninguém em nome de Jesus. Aí o pastor perguntou para ele: para quantos enfermos você já orou? Não, eu nunca tive essa ousadia de orar para gente enferma. Aí o pastor respondeu para ele: você nunca vai ver um doente sendo curado. Quantos estão entendendo o que é que Deus quer falar com você? Você está entendendo? Ô Jesus, é o Senhor mesmo? Está parecendo um fantasma, que negócio estranho, que negócio esquisito. E começou a ficar com medo, começou a tremer na base. Sou eu, Pedro? É o Senhor mesmo? Manda eu ir ter andando sobre as águas. Irmão, Jesus não arrancou Pedro do barco, não. Quem teve que pisar dentro da água foi Pedro. Hoje o Senhor está te chamando para você dar um passo de fé, pisar dentro d'água e viver a vontade dEle na sua vida. Está olhando demais para o seu salário, está olhando demais para as suas possibilidades. Você está todo exprimido, você tenta fazer de tudo e o negócio não dá certo. Você sabe por que não dá certo? É porque está dando certo. Porque Deus talvez quer que alguns de vocês saia disso que você está. Desista dessa empreitada, abre mão dessa empreitada. O jovem precipitou, gastou aquele dinheiro todo. E aí a gente entra na segunda coisa aqui desse texto: não seja irresponsável. Primeira coisa, ele foi precipitado. Segunda coisa que ele foi irresponsável. E ele, se ele estivesse aqui hoje, ele diria para mim e para você: não seja responsável. Gastei meu dinheiro com mulheres, com bebida, com farra. Comprei carro, não tive dinheiro para pagar. Comprei isso, comprei aquilo, eu não sabia quanto que custava. Eu tentava daqui, tentava dali. Fui irresponsável. Meu irmão, se você não andar segundo a vontade de Deus, o senhor, a senhora está sendo irresponsável. Está cheio de gente nas igrejas, cursando uma faculdade, irresponsavelmente. Irmão, Deus vai colocar uma bênção na sua vida. E essa bênção na sua vida se chama trava, dificuldade, barreira. Até você não aguentar mais com as suas forças, por mais que você faça pirraça e chore, até o ponto de você ter que parar e desistir daquela empreitada. Isso se chama vontade de Deus também se cumprir na sua vida, irmãos. A minha vida está na mão de um Deus poderoso. Eu não sou o cara da unção, eu não sou o cara mais perfeito da igreja, eu sou um cara pecador, comedor de arroz e feijão, mas eu quero cumprir a vontade de Deus assim como você também quer. Então eu preciso aprender a me submeter a Ele, não ser precipitado, não ser irresponsável. Eu não quero ir aonde Ele não quer que eu vá, eu não quero fazer aquilo que Ele não quer que eu faça, eu não quero ter aquilo que Ele não quer que eu tenha. Muitas vezes não é porque Deus é ruim e não quer te dar, mas é porque a vontade de Deus, volto a dizer, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Muita gente desviando, muita gente adulterando as igrejas, muita gente fadigada. Você não está fadigado com a igreja nem com a obra, não. Você está fadigado com a sua vida, porque você não está cumprindo a vontade de Deus. Quando eu estava no seminário, um menino novo chegou lá com a barba no meio da barriga, um menino branquinho com a barba pretinha, né? Tá até querendo ver que shampoo que ele usa naquela barba para me passar no meu também, na minha barba. E ele tinha abandonado a carreira que estava proposta para ele, para ir para a Palestina pregar o Evangelho. E ele falava assim: olha, a gente tem que morar numa casa, fazer amizade com aquelas pessoas, ficar ali por um bom tempo, frequentar as celebrações deles, frequentar os cultos deles, participar das rodas deles, para depois que eu ganhar o coração deles, ganhar a confiança e a amizade deles, eu apresentar Jesus para eles. E mesmo assim eu posso sair de lá morto. E dificilmente alguém vai ser penalizado por me matar se eu dizer que sou cristão e porque eu estou pregando o Evangelho. Fiquei constrangido. Perdendo uma vida.
perdendo uma carreira. Querido, não faz a sua carreira. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Corra a carreira que está proposta para o Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor está voltando. Nunca houve uma geração tão apática, tão longe de Deus como essa. Não se iluda. Faça um estudo das histórias dos avivamentos. Avivamento não é igreja cheia não, pastor. Avivamento são pessoas rendidas, transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que dão a sua vida pela causa. Você pode dar. Você não precisa ir para a Palestina, mas você precisa começar a orar para saber qual é a vontade de Deus. Não seja irresponsável. O texto 2 Pedro 3,9 declara aqui, né? Acabou que a gente nem leu. 2 Pedro 3,9. Quero ler ele aqui para você rapidamente. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longâmino para com vocês, não querendo que nenhum de vocês pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmão, não retarda a promessa. Não retarda aquilo que Deus tem para mim. Não retarda, não demora. E a Bíblia ainda enfatiza, olha, como alguns a julgam demorada. Não tem nada dando errado na sua vida. Estamos nas mãos de um Deus poderoso. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está padecendo, mas se você está vivendo a vontade de Deus, Deus vai moldar tudo na sua vida. Deus não está demorando, Deus não está retardando a promessa dEle. Deus está caprichando para fazer algo lindo na sua vida, na sua casa. Não se precipite. Outra coisa que o jovem faria também, ele diria para mim e para você hoje: valorize a casa do Pai. Valoriza a igreja aonde você congrega. Mais do que isso, valorize você que é a morada, que é o templo do Espírito Santo. Jesus está na terra falando com os homens, mas Ele está dentro dos homens, falando através dos homens às pessoas. Tem gente que ora só pela família dele, para a família dele ser salva. Mas sabe quem que Deus vai usar para falar com a sua família? Você. Você é a boca de Deus. Os anjos queriam pregar. Isso foi confiado a mim e a vocês. Foi confiado a minha boca e a sua boca. Imagina se um anjo aparecesse para pregar o evangelho. Irmão, a pessoa convertia na hora. Ainda mais se eu fosse um anjo, pastor, eu ia dar aquela ameaçada gospel. Eu ia descer assim e falar assim: aí, meu filho, Jesus é o Senhor. Que onda que é essa aí de Buda aí? Que onda que é essa aí de padroeira? Que ideia que é essa aí? E abrir as asas, o cara, amém, amém mesmo, viu, seu anjo? Ia converter. Mas essa missão foi confiada a mim e a você. A mim e a você. Você precisa valorizar o chamado de Deus na sua vida. Olha o que Deus confiou a você. A missão mais linda. Querido, você não vai ficar para semente, não. Querido, você pode entesourar o tanto que você quiser. Talvez esse tempo que você está perdendo, quando você for embora, seus filhos vão pôr a mão nessa pequena fortuna que você deixou e vão queimar em 2 minutos, pastor. E a primeira coisa que seus filhos vão fazer é sair da igreja. Se não sair antes, por ver a futilidade que a gente vive servindo o Senhor. Tem gente levando muito a sério esse negócio de servir a Deus. Lá na Palestina tem crianças com 10 anos de idade que elas aprenderam que morrer é algo maravilhoso, é algo honroso, é algo digno de aplauso e que haverá um lugar de honra para aqueles que morrerem. E aí eles aprendem desde novo como é que se amarra uma bomba na cintura, como é que se faz um plano para virar um homem-bomba, como é que se aprende a matar e a morrer. Eles estão dispostos a morrer por causa dos Deus deles. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu e você nunca precisamos estar tão dispostos a morrer. Só que existe uma morte diferente. É a morte do meu eu, é a morte do seu eu, é a morte do meu plano, dos meus sonhos, das minhas particularidades, a minha casa, a minha viagem, o meu carro, o meu ministério,
mistério. Não. Isso precisa morrer em nós, para que Jesus seja glorificado. Isso precisa morrer em nós. O jovem começou a sentir saudade da casa do pai. Ele olhou aquela situação que ele estava vivendo, ele se lembrou da casa do pai, na hora do desespero. Ele queria comer, estava com fome, não deram nem a comida dos porcos para ele, não deram. E ele começou a sentir saudade, ele lembrou da bondade do pai dele, ele falou: meu Deus, na casa do papai, os trabalhadores comem à mesa junto com a gente, os trabalhadores são honrados, os empregados são acolhidos, os trabalhadores. Eu conheço meu pai, eu vou voltar para ele. Eu vou dizer para ele que eu não sou digno da presença dele, eu vou dizer para ele que eu não mereço, e eu vou pedir a ele para que ele me trate apenas como um dos seus empregados. Só de eu voltar eu já estou no lucro, irmão. Vem uma unção sobre ele, de senso. Ele começou a ter sensibilidade, perceber aquilo que ele estava perdendo. Irmãos, de tudo que a gente pregou até agora, a única coisa que você precisa aqui nessa noite é perceber aquilo talvez que você está perdendo. É você perceber aquilo que você está perdendo, vivendo a sua vida do seu jeito. Sendo controlado pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelo consumismo, pela urgência da necessidade. Eu quero passar aqui hoje, irmãos, e quero como que eu tivesse com sal, e desse sal na boca de cada um de vocês. E depois vocês com esse sal na boca, vocês não teriam outra alternativa a não ser matar sua sede em Jesus. Quarta e última coisa. Se coloque de pé no seu lugar. Se você tiver com sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Abre aí comigo, querido, Lucas 15. A última coisa que o filho pródigo diria para você aqui nessa noite, como conselho. Irmão, se o filho pródigo estivesse aqui, a gente ia parar para ouvir ele mesmo. Lucas 15, versículo 20 ao 24. O texto diz assim: e levantando-se, ele tomou uma atitude. É tudo que você precisa fazer nessa noite, tomar uma atitude. E levantando-se, você precisa se levantar. Por isso que eu pedi para você ficar de pé. E levantando-se, foi para o seu pai. Você precisa ir para Deus hoje. E vinha ele de longe. Ele vinha de longe, cansado, sujo, morrendo de fome, se sentindo derrotado, se sentindo indigno de voltar para a casa do pai dele, se sentindo humilhado, se sentindo um verdadeiro derrotado, irmão, se sentindo acusado, pensando assim: nossa, eu dei tanto prejuízo para o meu pai, eu esqueci do meu pai, eu não fiz caso da casa do meu pai, eu virei as costas para o pai. Olha o contexto que ele estava voltando, irmãos. Eu quero que você consiga ver essa cena. E ele vinha de longe ainda, quando o seu pai o avistou, se compadeceu dele, correu até ele, o abraçou e o beijou. Olha que atitude linda. O que Deus quer dizer para mim e para você? O que o filho pródigo diria para a gente numa noite como essa? Quarto e último conselho dele, depois da história trágica, ele diria para mim e para você: existe esperança para você. Houve esperança para mim. Há esperança para a igreja brasileira. Há esperança para todos aqueles que se voltam para mim, se levantem. Vá até o Pai. Busque o Pai. O Pai corre.
O pai reconhece o filho de longe. O Senhor te reconhece por mais longe que você esteja da presença dele. Por mais que há muito tempo você não ora como você orava antes. Você não busca e não valoriza como você valorizava antes. Minha esposa outro dia orou para mim. A gente tem um culto toda segunda-feira lá em casa, um culto familiar. E é difícil a gente fazer um culto em família. Tem lá minha menina Bianca, 18 anos. Apesar de parecer que eu tenho 25. Quem duvidar eu te repreendo em nome de Jesus. Tô brincando. E o João Pedro, 14 anos. Cada semana não dá uma palavra. E a gente ora. E pastor, a coisa mais linda. Os meninos vão ficando nossos xerox, Israel. E os meninos vão falando as mesmas coisas que a gente fala. A gente precisa morrer mais. A gente precisa deixar o Senhor crescer em nós. Aí eu fico todo apaixonadão, né? Aí quando eles choram pregando assim, eu lembro da primeira vez que minha menina foi ministrar lá no culto lá de casa. E ela chorou assim em cima da Bíblia. Eu falei, uau! Aí a minha esposa fez uma oração pra gente. Eu gostei dessa oração. Ela falou assim, Senhor, nos leva além do primeiro amor. E eu entendi aquilo no meu espírito, pastor. Quando eu vi aquela oração, aquilo quebrantou meu coração. E o Senhor falou comigo assim, você era um menino que não sabia de nada. Quando você veio para mim, você ficou apaixonado por mim. Você não sabia de nada. E você corria, falava do meu amor. Tudo que você queria era estar perto de mim. Agora você é um teólogo. Você é estudado, você me conhece, você tem experiências comigo. Você já viu fazendo cada coisa na sua vida. Você imagina você com a bagagem que você tem. Se você tiver aquele primeiro amor que você tinha. É isso que a sua esposa acabou de orar para vocês. Eu falei, Deus, eu preciso disso. Eu preciso da meninice dos primeiros dias, da criancice dos primeiros dias. Até brinquei aqui com o pastor. Na hora que chamou as crianças, eu falei, eu vou lá, eu e o irmão David, assim, nós fizemos assim que ia e voltamos para trás. Eu falei com o pastor, a Bíblia fala que a gente tem que ser como criança para herdar o reino dos céus. Eu quero ser maduro na fé, entender a vontade de Deus para mim. Mas quando diz respeito a buscar o Senhor, quantos vão vir nessa oração que o pastor falou? Sabe, pastor, vão vir aqueles que têm fome. Jesus, ele é a água da vida, mas a gente só bebe água quando a gente está com sede. Mas os médicos dizem, pastor, que a gente deve beber água para não sentir sede. Você sabia disso? Que a sede já é um sinal de que já não está indo algo bem. Então, por isso que os médicos aconselham você a andar com a garrafinha toda hora. Pastor, o que você quer dizer com isso? Jesus, ele é a água. E ele só vai dar de beber aquele que estiver sedento pela presença dele. Só vai dar de beber para aqueles que querem beber da presença dele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Esse pão só será dado àquele que tiver fome. Então, nessa noite, queria que você orasse ao Senhor. Queria que você desse uma olhada para a sua vida e pedisse ao Senhor, Senhor, me mostra se eu estou sendo precipitado em alguma área na minha vida. Se você quiser fechar os seus olhos, fique à vontade. Fale com o Senhor aí agora do seu jeito. Fale com Ele, Senhor, se eu estou sendo precipitado. Se tem alguma coisa que está tirando seu sono, minha irmã, seu sono, meu irmão, está te aborrecendo. Não vai ser doideira. Os seus pastores estão aqui para orientar você. Durante a semana você pode chegar para eles e falar assim, pastor, isso aqui é algo de Deus que eu trouxe para o seu coração. Eu não estou aqui de brincadeira, eu estou aqui debaixo do temor de Deus. Eu amo o meu Senhor, eu amo Ele. E essa palavra é para você. Se você precisar procurar o seu pastor, pastor, me ajuda. Ajuda em quê, meu irmão? Ajuda a vender meu carro, que eu vou comprar um carro mais barato. Isso está me matando. Lembra daquele lote lá que eu falei que eu queria comprar? O Senhor falou assim, filho, você tem dado tão pouco de você. Está na hora de você viver mais. Mas eu vivo, Senhor, eu prego, eu faço, eu vou ali e eu evangelizo, eu faço visita. Todo novo convertido que vem na igreja, eu procuro visitá-los, eu vou lá, oro e busco, incentivo na igreja, etc. A gente tem um trabalho maçante de evangelismo ali. A gente bate pesado nisso.
E o Senhor falou assim: filho, eu quero seu dinheiro também. Eu quero que você invista. E me fez lembrar das minhas dívidas. Olha só as suas dívidas. Quanta coisa você está comprando, adquirindo, que eu nem falei para você comprar, adquirir. E ele falou comigo assim: olha, essas coisas não te enchem. Eu estou sendo muito sincero aqui com você. Eu estou quase igual o filho pródigo, falando dos conselhos que Deus me aconselhou. Estou compartilhando com você. Ele falou: filho, tem coisa na sua vida que não é para você ter. Você está insistindo nisso. As pessoas estão passando na sua frente, você não pode ajudá-las. Você abraça, ora com elas, profetiza na vida delas, mas eu quero mais de você. E o Espírito Santo tem me constrangido nesses últimos tempos. Que você se sinta constrangido pelo amor de Deus nessa noite, querido. Comece a orar aí no seu lugar, comece a falar com Deus. Deus, eu quero ser dominado, guiado pelo Teu Espírito. Eu não quero que essa modernidade, a urgência dessas coisas, Pai, que o mundo quer me impor, vem sobre mim. Eu não quero, Senhor Jesus. Eu não quero, Pai. Eu não quero, Pai. Não quero, Pai. Fale com Deus aí do seu jeito, da sua maneira. Fala: Deus, me ajude a não ser precipitado. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fale com o Senhor: a minha vida é tua. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A nossa vida é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é dele. Porque dele, por ele,